fala você conectado e ligado para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso gigante da colina. Antes de qualquer assunto ou informação, peço para que você se inscreva aqui no canal. Tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo, gente. É de graça, não paga nada não. Clica uma vez nesse botão, confirma a tua inscrição e deixe seu like. Ó. Cola o dedo nesse like. Se inscreve aí, vamos com tudo. Vamos falar de Vasco todos os dias aqui. Como você sabe, ó, tem cupom promocional aqui no canal Vasco Connection agora também. Como vocês sabem, o canal é parceiro da 1xBet, a maior casa de apostas esportivas, né, do planeta Terra. Então, você vai se inscrever lá utilizando o cupom fixado aqui no primeiro comentário do vídeo, sabe? E assim, dobrar o valor da sua primeira aposta. Depositou 50, vira 100, 100 vira 200 e por aí vai embora. Ó, vou deixar algumas dicas, gente, de jogos hoje para você estar fazendo uma fezinha. Ontem eu me dei bem, apostei no Alcas e ganhei para cima do Flamengo e chupa que é de uva e ganhou a moral aí, ganhou uma graninha extra aí pela 1xBet. Aqui, ó, vou deixar algumas dicas de jogos hoje para vocês aqui, ó. Tem o Corinthians, né, contra o Liverpool, jogão, Atlético Mineiro e Libertad, tudo pela Libertadores aí, um outro jogão, São Paulo contra o Tigres e o Red Bull Bragantino contra o Taquari, é isso mesmo? Clube Taquari, é tudo pela Libertadores, né? Então, vamos fazer algumas apostas aí, utilizando o cupom aqui do canal Vasco Connection pela 1xBet. Vai lá, faça sua fezinha, muito maneiro, e você vai estar ajudando aqui o canal Vasco Connection também. Galera, deixa eu comentar um negócio com vocês aqui, papo reto, papo sério, papo de amigo, papo de vascaíno para vascaíno. Tô nem aí se a tua opinião é contrária, eu vou sempre respeitar. Pô, tem gente que xinga, né, ofende, sai daí, passa pano, sai daí, você é isso, você é aquilo. Esse tipo de gente, para mim, não dou credibilidade nenhuma, porque a tua opinião pode ser diferente da minha. Eu vou deixar o like ou não, isso é uma questão nossa, né? Você pode dar like ou dislike no meu pensamento, porque nós somos seres humanos, né? Pô, temos opiniões diferentes. Quem dera todo mundo pensasse igual. Mas não é assim, mas amo vocês, somos mais de 89 mil inscritos aqui, exatamente por isso, porque pensamos diferente, nos respeitamos e amamos o nosso clube, né? Queremos o bem do nosso gigante. Bom, dito isto, eu vou trazer aqui algumas informações para vocês que eu trouxe em primeira mão, notícias apuradas, notícias realmente com todo respeito a você. Aqui não tem trabalho com mentira, aqui tem trabalho com a realidade, independente se vai acontecer agora ou não, mas aqui tem a realidade para você, torcedor e torcedora vascaína de verdade. Galera, que o Vasco vem buscando reforços, isso não é novidade para ninguém. Que o mercado para negociação ou negociações, ele é muito complexo, ele é muito difícil, isso também não é novidade. O fato de você ter dinheiro em conta, sabe, isso não quer dizer que você vai chegar num clube A, no clube B, no empresário A, no empresário B, ou no jogador A, no jogador B, que você vai chegar e, ó, toma aqui, tá pago, vem jogar no Vasco. Não é assim que funciona e é essa que é a realidade, é a vida como ela é. Não tem para onde correr. Mas essa questão dos reforços, como eu falei aqui, e vou continuar batendo na tecla, David Terãs do Atlético Paranaense interessa ao Vasco, e vou dizer ainda mais, hein? Tem proposta nas mãos do empresário e até na mão do jogador. Eduardo, como é que tu sabe disso? Eu estou dizendo, de onde vem a fonte? A fonte sou eu. A fonte é minha e a fonte sou eu. Se vai acontecer ou não, se o negócio vai andar ou não, é uma segunda questão. Mas como eu disse para vocês aqui, pedi autorização para mandar aqui de prima, ó, tem negociação, tem interesse do Vasco, sempre teve interesse do Vasco pelo atleta. E na minha opinião, jogador como Terãs, você não acha fácil aí na Europa não, hein? Meio atacante, habilidoso, consegue chegar bem no ataque, tem negócio aí andando, tem proposta irrecusável, sim senhor. Para os que estão dizendo aí que não tem, tem sim senhor. Agora, pode o Atlético Paranaense fazer uma nova negociação com o jogador, convencer o jogador de um salário mais alto e tal, o que eu acho muito difícil, hein? Porque realmente a proposta do Vasco não é só para o passe do jogador, não. É proposta financeira, de salário alto também. O Vasco quer o atleta.
E vou falar para você, gente. Tem muita gente falando, pô, Eduardo, realmente o jogador tá fazendo um corpo mole, parece que não quer jogar pelo Atlético. Não tem nada disso, eu não acredito nisso. Eu acho que ele é muito profissional, entendeu? Eu acho que ele é um baita de um jogador, ele é profissional. Não acredito que ele esteja fazendo corpo mole, porque já sabe do interesse do Vasco pelo futebol dele. Eu não sei não, gente, de coração, não sei se ele tá fazendo corpo mole, isso aí eu não vou garantir para vocês aqui não. O que eu posso garantir é que tem o interesse do Vasco, que tem o interesse do atleta, que tem o interesse do empresário. Agora o Atlético Paranaense fazer jogo duro, assim como fez lá atrás, não sei quem lembra aí, do Paulo Miranda, que veio do Atlético Paranaense, do Alex Oliveira, que veio do Atlético Paranaense, e que jogaram muito com a camisa do Vasco, e ganharam títulos também com a camisa do Vasco. Então, assim, o Atlético Paranaense sempre conseguiu fazer excelentes negociações com o Vasco, com o mesmo presidente hoje, o Petralha, né? Mesmo presidente hoje do Atlético Paranaense, por incrível que pareça. Então os dirigentes do Vasco têm esse bom relacionamento com os dirigentes do Atlético Paranaense e também com os dirigentes do Corinthians. Ah, mas o Palmeiras não é parceiro? Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão aqui é de dirigente para dirigente, é bom relacionamento com os clubes e ponto. E ponto. Então, não fique surpreso, eu dei outras contratações aqui, como a do Pedro Raul, como a do Luca Aurelano, como a do Ivan, como a do Léo Jardim. Aqui no canal Vasco Connection, quem acompanha o canal, viu que a negociação aconteceu aqui e nós demos a notícia em primeira mão, sim senhor. Com as mesmas fontes, apurando sempre da melhor maneira possível para levar a informação para você. Aí você vai deixar aqui, primeiro sobe o like aí e se inscreve. Depois você vai comentar se você acha o Terãs uma boa ou não. Eu estou alimentando esse assunto porque é onde realmente existe negócio. Porque o Vasco não vai no exterior, e isso eu estou dando a planta para vocês aqui, estou falando papo reto, que o Vasco, a não ser que, Eduardo, tem um jogador lá sem contrato no exterior e o Vasco tem interesse nesse meio atacante, principalmente jogador de meio campo, que o Vasco não contratou ainda, que é a posição do Terãs, jogador interessante, que tem mercado, que joga muita bola, a não ser que um jogador lá sem contrato, o Vasco tem interesse no jogador A, B, C ou D e vai trazer para dentro do clube. Aí sim eu vou garantir para você aqui. Né? Tirando isso, hoje a primeira opção do Vasco é o David Terãs. E é assim, um jogador que, na minha opinião, chega para resolver a parada. É um jogador que vai chegar e a 777 quer, departamento de scout do Vasco quer, departamento de futebol do Vasco também quer. É um jogador que falta no elenco do Vasco e que deixaria hoje esse elenco, esse meio campo do Vasco, essa lacuna que o Vasco tem ali no meio campo. Olha, gente, o meio campo do Vasco ficaria muito mais robusto, vamos ser sinceros, vamos ser honestos aqui, falar a realidade tete a tete aqui uns com os outros. Essa é que é a grande realidade. Então, assim, tem proposta irrecusável, sim. Vou afirmar isso aqui. Se vai acontecer ou não, é uma segunda ou uma terceira questão, mas o Vasco está no mercado, o Vasco está contratando jogadores. Eduardo, mas vai ser difícil, não sei o quê. Gente, não existe negociação fácil com jogador difícil, com jogador bom, na verdade. Se o jogador é bom, não espere uma negociação fácil, não espere. A negociação vai ser complicada, o Vasco contratou vários jogadores bons, mas teve negociação, teve que fazer investidas, teve que negociar e foi difícil. Tá aí o Lucas Piton, o Léo Jardim, goleiro, que é bom também, o Capasso, o Puma Rodrigues. Foi complicado contratar, foi complicado trazer para o clube. Essa é que é a grande realidade. Há quantos anos, E não vem com essa ladainha de que lá atrás, na época do calçado, é porque de muro. Mais um motivo para eu não gostar de política ou politicagem. Eu sou Vasco da Gama. Se lá atrás os políticos fizeram besteira, o problema é deles. Sei que hoje, por causa deles, uma empresa teve que assumir o futebol do Vasco para o Vasco continuar respirando. Porque o Vasco respirava por aparelhos. Faltava pouco para fechar as portas. Essa é que é a grande realidade. Então vamos jogar limpo uns com os outros aqui e falar a realidade. A realidade é essa do Vasco hoje. Infelizmente nós chegamos nessa situação por causa dos políticos passados. Tá certo, gente? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Se inscreve aqui embaixo, expulsa o vídeo para geral. Já somos mais de 89 mil inscritos aqui, falando de Vasco todos os dias. Cola o dedo nesse like, vamos com tudo, porque isso aqui, parceiro,
Isso aqui é muito... Então, fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Peço para que você não pule sequer uma parte do vídeo. Faça a sua parte também, é de graça. Tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo. Clicou uma vez, está escrito, ponto. Deixe seu like também e habilite o sino das notificações. Gente, é muito importante e de graça a sua inscrição. Tá certo? Dá essa força aí, se inscreve. Vamos com tudo, vamos falar de Vasco todos os dias, porque sempre com muitas notícias, muitas informações aqui no canal do nosso Gigante da Colina. Bom, para você que tem cupom promocional aqui no canal da 1xBet, fixado aqui no primeiro comentário do vídeo, certo? Você utilizando, se inscreveu na 1xBet, utilizando o cupom aqui do canal Vasco Connections, claro, sempre com muita responsabilidade, você dobra o valor da sua primeira aposta. Depositou 50, vira 100, 100, vira 200, 200, vira 400 e assim vai embora. Então, ajude o canal Vasco Connection, se inscreve na 1xBet, faça aquela apostinha, na moral, é maneiro pra caramba. Eu ganhei aí com esse time aí que jogou contra o Flamengo, faturei uma graninha maneira, o time não era favorito, né? Eu travei aqui e, enfim, viraram lá pra cima do Flamengo e deu tudo certo. Bom, vamos entrar no assunto Vasco da Gama agora de vez, gente. Essa situação envolvendo o Maracanã, martelo batido no Vasco. E eu tô dando de primeira aqui para vocês, passando em primeira mão. O Vasco vai jogar no Maracanã contra o Palmeiras. Não tem jeito. O Flamengo pode dizer 1000 vezes não. Fluminense, o consórcio e até mesmo o governo. É aquela questão, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Essa garantia eu recebi de um dirigente ontem do Vasco que disse: não tem essa, o Maracanã não pertence a eles. Nós vamos jogar sim no Maracanã, tá certo? Nós vamos dar a oportunidade para a torcida do Vasco lotar o Maracanã com mais de 70, 74 mil pessoas. Capacidade máxima contra o Palmeiras. Ou seja, eu estou afirmando para vocês aqui o que eu apurei ontem. O Vasco vai jogar no Maracanã contra a equipe do Palmeiras e ponto. Tá certo? Vai lá, vai na linha, vamos junto. Vamos continuar falando aqui porque tem jogador do Vasco pronto para jogar. Olha, Luca Orellano, argentino, que o Vasco... Eu estou trazendo essa informação aqui porque vocês não têm noção do que o Orellano está fazendo nos treinamentos. Pegou o corpo, velocidade, técnica, arremate. Olha, esse argentino vai fazer um grande brasileiro pelo Vasco. Eu não, sabe, Eduardo, pô, mas a expectativa é grande, a expectativa é real. Eu sou muito otimista mesmo. Acho que ele é muito bom de bola, ele vai entregar muito para o Vasco. Então ele está pronto para jogar. Acho que não tem mais que... vou esperar. Não, é o cara ali, de repente... com essa questão envolvendo o Terãs, que nós vamos falar ainda sobre isso. Tem muita gente dando risada, né? Deram risada quando eu falei do Pedro Raul, deram risada quando eu falei do Lucas Piton, deram risada quando eu falei do Puma Rodrigues e do Ivan também. Podem dar risada, zero problema. Eu tô aqui batendo pau na mesa e tô dizendo que tem proposta, parceiro. Aqui não tem causada, isso aqui não é canal mimimi, não. Aqui não tem mais, não. Chegou a informação, eu vou bater na mesa. Eduardo, mas pode não acontecer. Sim, claro, pode não acontecer. Mas graças a Deus, desde o início da temporada aí, temos acertado bastante nas informações, né? Alguns reconhecem, outros não. Mas graças a Deus, a grande maioria aqui reconhece. Tá certo? Alguns tomam uns blocos porque, né, gente? Só vem para ofender. A pessoa não tem uma opinião, a pessoa não tem a capacidade de colocar, mesmo discordando do Eduardo, de colocar uma opinião. Ela chega aqui, ofende e tá tudo bem. Uma pessoa dessa não cresce nem na vida. Porque a pessoa que só chega na vida da outra para ofender, para mim não tem credibilidade em lugar nenhum. Na vida, em qualquer lugar, no trabalho, uma pessoa dessa não pode ver. Não é bem sucedida, sabe por quê? Porque só deseja o mal, só xinga, só ofende, só faz mal. Não é positiva, é extremamente pessimista. Esse tipo de gente não vai para frente. Então, se você é grudado com... fica ligado, fica atento. Pô, esse cara aqui é meu amigo, mas é pessimista ao extremo. Então, eu, Eduardo, prefiro andar do lado dos otimistas.
de quem acredita sempre na vitória, de quem acredita sempre no impossível, se for preciso, tá certo? Essa é que é a grande realidade, tá certo? Então, dentro desse ano, já mudando de assunto aqui, gente, o Vasco vai fazer, literalmente, o maior investimento da sua história e vai, acho que, romper barreiras, né? Porque o Vasco vai ultrapassar, esse ano ainda, a casa dos 200 milhões de reais em investimentos, em reforços para o time. O Vasco nunca fez isso na história. Ah, mas a 777 vendeu, não sei quem, prometeu, tem que cumprir. Prometeu, está cumprindo, coisa que nenhum dirigente lá atrás fez. Tá? Vamos ser realistas aqui. Eu não estou defendendo mais a 777 do que o Vasco, não. Eu estou defendendo a 777 porque ela está cuidando do futebol do clube que eu amo. Eu estou acreditando na empresa que cuida do futebol, vou repetir, do clube que eu amo. Ou seja, vem jogador grande sim. Ah, Eduardo, mas é proposta pelo Terãs. Existe a proposta. Isso eu afirmo para você. Existe o interesse. E vou dizer mais, hein? O empresário dele está muito balançado. Porque o Vasco está chegando com um caminhão de dinheiro para cima do cara. Ah, Eduardo, pode não acontecer. Claro, você pode ficar interessado, até pelo Messi. Né? Não vai acontecer. Messi, aí tudo bem. Messi não vai acontecer. Mas Terãs, 28, 30 milhões, aqui. Além de ser um excelente reforço, na minha opinião, principalmente para esse meio campo do Vasco, o Vasco ainda não contratou, e estou torcendo demais para que essa questão entre Vasco, empresário do Terãs e Atlético Paranaense, tenha um desfecho feliz, porque eu tenho certeza que se o Terãs vier para o Vasco, vai ajudar demais nesse meio campo. Coisa da minha cabeça, mas vai ajudar demais esse meio campo do Vasco. Então, esse é realmente um ano histórico para o Vasco, ano de investimentos milionários, um ano que o clube, ao contrário de que muitos estão falando aqui, pensando, vou dar um papo aqui. O Vasco não contratou refúgio, não. O Vasco foi lá na Argentina, no Vélez, e pegou o destaque do Vélez, cotado para a seleção argentina, o Luca Orellano, terceiro ano consecutivo ele sendo destaque do campeonato argentino, e comprou o passe dele e botou dentro do Vasco. O Pedro Raul, o Flamengo queria, Palmeiras queria, todo mundo queria. Ah, mas não está bem. Aí é uma outra história. Mas todo mundo queria e você sabe disso. Você sabe disso. Se o Pedro Raul não viesse para o Vasco, tá vendo aí? Cadê não sei... Agora o cara veio, aplaude. Puma Rodrigues, a mesma coisa. O Flamengo queria o Puma Rodrigues. O Vasco botou o pau na mesa e trouxe o jogador. O Lucas Piton, o Santos, Fluminense, queria até o Jair. O Fluminense queria. E o Vasco foi lá, mais uma vez, bateu o martelo. Ah, o Vasco perdeu o Lelê. Pelo amor de Deus. Você deixa de enxergar os grandes para enxergar, entre aspas. Não estou dizendo aqui diminuindo o futebol do Lelê, não. Mas muito pelo contrário. É um bom jogador, mas, pô, o Vasco fez 1000 contratações. O cara prefere enxergar, tipo o Lelê. E o Vasco contratou Léo Jardim, Ivan, Puma Rodrigues, Capasso, zagueiro Léo, Lucas Piton, enfim, vai lá pra frente, Jair, Luca Orellano, Pedro Raul. Pô, você vai pensar só no Lelê? Por que não elogia as contratações que o Vasco fez? Por que não cobra um jogador grande? Fala, realmente, Eduardo, acho que o Terãs vai funcionar, mas dá opção também. Por isso que existe aqui embaixo os comentários. Para você, torcedor vascaíno, principalmente o de verdade. Quem é o torcedor de vascaíno de verdade que eu falo aqui? É o que ama mais o Vasco do que a política. É que para com essa palhaçada de passador. Eu nem ligo mais para isso. Ah, passador de pano. Passador de pano não, eu amo a minha instituição. Eu sei quem faz bem para a minha instituição, eu tô vendo quem faz bem e sei muito bem quem fez mal para a instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então ninguém vai ficar aqui contando história para Eduardo Ferrari, não. Eu não sou idiota, eu sou nascido e criado dentro de São Januário. Ninguém vai contar, ninguém vai desenhar isso para mim. Tá certo? Então, galera, é isso. Sabe, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Não deixe de se inscrever. Tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo. Clica uma vez nele, tá escrito, ponto. Cola o dedo nesse like aí, pega o link, expulsa pra geral, porque isso aqui é muito, mas muito Vasco da Gama. Saudações vascaínas.